tarde. Eu gostaria de mais uma vez falar com vocês, comentar a respeito da doutrina sobre dízimo. E hoje eu queria falar sobre o porquê, né, que se ainda hoje o dízimo existisse, ainda seria errado, né? É o porquê, né? Pelo seguinte, quando a gente medita na escritura e lê e vê a lei a qual, né, foi dada por Moisés, a qual vigorava o dízimo, nós vimos que o dízimo, né, na época que Moisés ali escreveu, veio através da lei como obrigação para todo o povo de Israel contribuir, fazer, né, anualmente a entrega do dízimo. Moisés ele determinou ali pela escritura, através do Espírito de Deus, que somente a tribo de Levi eram dignas, né, de receber o dízimo do povo, somente a tribo de Levi. E a condição, né, para que a tribo de Levi recebesse o dízimo era que a tribo de Levi ela não ia ter herança, eles não podiam ter herdade nenhuma, né, e que a única herança deles era as 11 tribos de Israel dizimando para a tribo de Levi. Por causa de quê? Porque eles iam cuidar do templo, das coisas do Senhor. E por essa causa, eles não iam poder ter herança nenhuma. A única herança dele era o dízimo do povo, né? Então, essa era uma das condições para que a tribo de Levi recebesse o dízimo do povo. Eles teriam que... Eles eram proibidos por a lei de Deus, por a palavra de Deus, de ter herança. Ok? E em segundo lugar, a lei também do dízimo, ela determinava que os levitas eles recolhessem todos os dízimos do campo, né, de ano em ano, e o primeiro e segundo ano eles faziam a colheita, e os levitas eles tinham o seguinte, eles tinham o direito de ficar com 90% de toda a colheita do dízimo anualmente, e levavam 10% à casa de Arão, que era chamado dízimo do dízimo. Você deve ter lido isso na escritura. E esse dízimo era levado à casa de Arão e 90% ficava com os levitas e era distribuído entre eles para o sustento deles. Não é que os levitas eram aqueles que faziam o serviço braçal mais pesado do templo. E então essas eram basicamente as duas condições, né? Primeiramente, a tribo de Israel não podia ter herança. Os levitas recolhiam o dízimo e 90% ficava com os levitas e 10% ia para a casa de Arão. Ok, e em terceiro lugar tinha também a obrigação de, no terceiro ano, né, era proibido dos levitas ficar para si o dízimo, né, e nem era proibido dele levar também a casa de Arão, porque o terceiro ano, o ano 3 era exclusivo, né, para o sustento das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, daqueles, ou seja, da carência que naquela época existia. Então, para resumir, para mim falar para vocês aí sobre o porquê que se ainda o dízimo hoje existisse era errado, é isso. Por quê? Porque os pregadores do dízimo, aqueles que pregam, zelam por essa doutrina dizendo que ainda existe, ainda tem vigor, essa lei permanece, é que eles próprios não aplicam a lei. Se a lei do dízimo existisse, eles teriam que, né, que fazer, ou seja, uma distribuição justa, teria que ser, vamos dizer, eles cobram aí de mês em mês um dízimo que não é dízimo, mas o terceiro mês, no mínimo, seria, todo terceiro mês seria para a doação dos pobres necessários, para ajudar aquelas pessoas que realmente precisam de socorro financeiro, socorro, né? Então o terceiro mês teria que ser para isso. Então, por isso que eu falo, mesmo se existisse ainda está errado, porque o dízimo que eles pregam não tem nada a ver com isso. Eles não pregam, ou seja, os que recebem dízimo, eles têm propriedade, eles têm herança, então é contra a lei. Eles não têm esse cuidado do terceiro ano, ou vamos dizer, como eles pregam agora direto, que é de mês em mês, pessoas contribuem com sua renda mensal. No terceiro mês, todos os meses teria que ser para o sustento dos pobres, dos necessitados, das viúvas, daqueles que precisam. Então eles não cumprem o primeiro mandamento, que é, né, ou seja, não ter herança,
os sacerdotes, aqueles a qual era digno de receber, é proibido ter herança, eles têm herança, eles não contribuem por necessitado e, em quarto lugar, eles também não têm, ou seja, a dedicação de cuidar dos levitas que eles estão em volta dele. É só Arão que recebe, os levitas hoje não recebem mais nada. Então, realmente isso, ainda se existisse hoje a lei do dízimo, eles estariam errados. Muito obrigado, vocês meditem na escritura, meditem na palavra de Deus e orem. Orem muito, porque os dias são maus. Abraço, tá? Esse vídeo aí está disponível na internet. Medite na escritura, na palavra de Deus, peça a Deus graça sempre de estar orando, pedindo a Deus direção do Espírito para você caminhar em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Não sistema religioso, não igreja, não pastor, mas diga sempre sim a Jesus, Jesus de Nazaré.